A gente está no estudo aí do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na semana passada, a gente chegou até um determinado ponto, né? A gente está no estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente viu as passagens do Evangelho, a gente viu alguns comentários de Kardec, e ficou na lição 6, Justiça das Aflições e Causas Atuais das Aflições. Vamos dando sequência a esse capítulo, que é um capítulo longo. Por que é longo? Porque nós somos aflitos, né? Então, tem toda uma lógica. Só isso aqui são mensagens dos espíritos relacionadas ao tema, né? Você vê aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mensagens relacionadas ao tema. A gente vai estudar todas, então não há pressa. A gente está aqui avaliando tudo isso aí sem pressa, né? E quando a gente vem num dia como o de hoje, que a gente deu uma viajada, uma clínica geral, aí é que é bom. O evangelho é esse, são as bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus, e bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus, e vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Então, essa é a lógica do Evangelho que Kardec trouxe para tratar nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente já passou por isso, a questão da justiça das aflições, a gente já passou pelas causas atuais das aflições, que é como ele diz, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm a causa na vida presente e outras fora da vida presente, né? Então, a gente já passou por isso, pelas causas atuais das aflições, e concluiu nesse item 6, causas anteriores das aflições. A gente ficou até aqui, até essa parte aqui. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Ou seja, aquela passagem do Evangelho que a terra não passará sem que tenha sido pago o último ceitio. Ou seja, na contabilidade divina, a gente dará conta de tudo aquilo que a gente fez. Esse é o processo da evolução espiritual, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Ou seja, essa consequência de que nós somos sempre antepassados de nós mesmos. Então, se hoje eu padeço, eu passo por alguma situação, ou é alguma situação de uma expiação necessária ao resgate daquilo que eu fiz sofrer, ou é uma necessidade de uma prova, que talvez eu não precise mais sofrer, mas que eu preciso me habilitar para poder suportar um desafio maior. Ou seja, expiação em relação ao passado, prova em relação ao futuro. Então, é sempre a gente tem em conta isso. E agradecer a Deus sempre a oportunidade. Porque ou a gente está pagando ou a gente está se habilitando. Então, está tudo certo. Não tem dificuldade nenhuma nos mecanismos da lei, né? E dando sequência a esse estudo, você perdeu a clínica geral que a gente estava fazendo aqui, viu, Cida? A gente conversou aqui sobre tudo e você perdeu, mas tudo bem. Então, vamos iniciar esse item 7 aí. Ainda dentro do aspecto de causas anteriores das aflições. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, aquilo que a gente estava falando aqui, a velha culpa, né, atuais, são muitas vezes a consequência de uma falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro,
egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Ou seja, lei de causa e efeito. Então, a gente sempre vai responder de acordo com o que a gente fez. E a gente só responderá quando a gente tiver capital para pagar aquela dívida. A gente não pagará uma dívida se a gente não tiver capital para pagar. Pode ser que eu esteja resgatando hoje algo que eu fiz. A gente tem mania de dizer, quando a gente se torna espírita, a gente acha que é sempre assim, não, eu estou pagando hoje o que eu fiz ontem. Não necessariamente. Não necessariamente o que eu estou passando hoje é consequência imediata do que eu fiz ontem. Pode ser que eu esteja resgatando algo que eu fiz lá há 1000 anos atrás. Mas nesses 1000 anos, eu reencarnei, sei lá, 6, 7 vezes, eu não tive capital para quitar aquilo que eu já fiz. Mas para depurar o meu espírito, eu preciso quitar até o último ceitil. Porque a gente é responsável pelo bem que a gente fez, pelo mal que a gente fez e pelo mal decorrente do bem que a gente não fez. Mas essa consciência a gente só adquire à medida que a gente vai tendo maturidade espiritual. Porque no mecanismo da lei, que está lá no Código Penal da Vida Futura, na segunda parte, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, se eu não me engano é o capítulo 7, ele fala que para a gente ascender é necessário se arrepender, expiar e reparar. Arrepender, expiar, reparar. Arrepender, expiar, reparar. Arrepender é o primeiro passo. Puxa vida, eu errei, eu estou errado, eu estou arrependido. Primeiro passo. Segundo passo, expiar. Responder com as suas dificuldades, com as suas dores, pagar aquilo que você fez. Porque você se arrependeu, você pagou, você expiou. Mas tem um terceiro passo, reparar. O que é reparar? É fazer o bem a quem você fez o mal. Aí a coisa torna-se mais ampla, porque você já pagou, mas você precisa fazer o bem. Né? Então, muitas vezes, a gente se encontra com parentes, com espíritos, que a gente feriu em algum momento nas nossas existências, que hoje a gente está reparando, respondendo com o bem aquilo que a gente fez o mal. Ainda ontem eu conversava com um espírito na reunião mediúnica que ele estava há alguns séculos perseguindo algumas almas que haviam feito mal a eles e à sua família. A sua família já havia perdoado, já tinha saído daquela situação. Mas ele ainda estava cristalizado na ideia de vingança. Aí na hora me subiu a intuição, ó, quem sabe amanhã você... Porque ele tinha identificado aquela alma que tinha feito isso com eles. E ele estava preso nesta alma querendo o reajuste de contas. Aí eu disse, meu irmão, quem sabe amanhã vocês todos não reencarnam juntos e ele terá a oportunidade de reparar o mal que fez a vocês. É o mecanismo da lei. A gente não passa sem que tenha sido pago o último ceitil. Tem almas aqui na Terra muito comprometidas com a história de muita gente. Porque quando a gente vê a história da humanidade, a gente vê uma história da humanidade conquistada ao longo de muitas guerras, de muitas falsidades, de muitas traições, de muitos desmandos, de muitas condenações. E onde estão essas almas? Onde estão essas almas? Estão no psiquismo da Terra. Quando a Terra vai evoluindo e mudando de patamar vibratório, às vezes você perdoa, mas nem todos são capazes de perdoar. Então, muitas vezes, essa alma não pode seguir na Terra porque esta presença dessa alma incomoda o balanço geral do ambiente. É aquela história de uma sala onde existem 50 alunos. 30 alunos já conseguiram avançar. 10 alunos estão ali na recuperação, mas tem 10 que são perturbadores da ordem. Os 30 que já avançaram não se incomodam com aqueles 10 mais recalcitrantes. Mas os 10 que estão mais ligados e influenciados por eles não querem a convivência com eles.
Então, nessa escala onde existem vários graus de evolução, a Terra precisando evoluir, vai aos 40. Mas esses 10 não podem ir, porque eles perturbarão a ordem daqueles que se encontram num patamar diferente. Então, não é porque você já perdoou, é porque alguém que está antes de você não perdoou ainda. Mas ele tem as motivações dele. Então, o outro vai ter que resgatar, esperar um pouquinho para poder tanto ele evoluir quanto o outro conseguir perdoar. Então, é um mecanismo da lei que a gente vai entendendo. E isso não está somente no macro, não. Isso está no micro. No micro é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos familiares e com os nossos amigos. Né? Então, a gente convive com irmãos que não se gostam. Mas tem pais que diz, perdoe seu irmão. O pai já conseguiu perdoar, mas o irmão não conseguiu ainda. Então, entender esse mecanismo da lei faz parte do entendimento. É isso que a gente está vendo aqui. Né? Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da aventura e da desventura entre os bons e os maus desse planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que cada um é atribuído à parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Ou seja, quem consegue se elevar vai compreendendo o mecanismo da justiça de Deus em toda parte. Ele sabe que ele não responderá, mas ele sabe que outros responderão. Ele sabe que ele já respondeu, que ele está numa condição mais avançada, mas ele também sabe que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Ele sabe que ele não pode deixar ninguém para trás. Ele sabe que o papel dele naquele contexto, naquela existência, naquele recorte do tempo e do espaço é ajudar aqueles que estão no meio deles. Então, cada um de nós tem um papel, seja para pegar na mão de quem está diante de nós, seja para dar a mão a quem está atrás de nós. É nesse processo de evolução e de escala que a gente vai avançando, a gente vai compreendendo o mecanismo da lei. Estamos numa sala onde a escola não espera o aluno. A escola não espera o aluno. A escola está progredindo. Que escola é? É a Terra. A Terra está saindo de expiações e provas para regeneração. Os 50 alunos, 30 vão. 10 conseguirão. Mas os outros 10, a escola não espera. Porque eles não atingiram a média. Que média? A frequência do espírito. Não tem um porteiro esperando alguém. Me dê seu boletim para eu olhar se você passou. Me dê aqui a sua cartinha. Não tem isso. O que tem, sabe o que é? É a frequência do perispírito. Essa marcador que a gente está discutindo aqui. É se seu perispírito já tiver num grau de frequência evoluído tal que conseguirá permanecer sendo atraído pela Terra. São os mecanismos da lei. Então, é aquele sensor que está em porta de aeroporto ou em porta de banco. Quando tinha banco físico antigamente, não tinha uma história de agência de banco que tinha antigamente, né? Então, quando tinha agência de banco antigamente, a gente ia passar na porta e ele apitava, né? Apitava porque ele detectava que tinha algum elemento mais material, mais denso, que não podia passar. É como se a gente estivesse passando nos portais de um novo mundo. O meu perispírito está formado por uma matéria mais densa que não permitirá que eu passe. Se liberte desse pensamento mais denso, dessa matéria mais densa que você vai passar. Como é que você se liberta? Fazendo a dieta do espírito. O que é a dieta do espírito? A reencarnação. A gente está aqui fazendo a dieta do espírito, emagrecendo o nosso perispírito. Porque o nosso perispírito precisa ficar mais leve, mais sutil, para a gente conseguir acompanhar a Terra, porque os brandos e pacíficos herdarão
a terra. Estão vendo, meus irmãos, que tudo vai se enquadrando. Então, graças a Deus, como diz o nosso mentor Peixotinho, bendita asma que me liberta. Ele tinha uma asma quando ele estava encarnado. E esta asma foi algo que ele contraiu no seu espírito, algo que ele fez há muitas encarnações atrás, mas que depois que ele adquiriu o capital espiritual, ele disse, vou resgatar. Então, vou reencarnar como médium, com uma missão, parará, mas quero uma asma. Porque pagarei o ceitil que eu adquiri há inúmeras encarnações atrás, quando eu fui pirata, num determinado momento de minha existência. Simples assim, não é? Nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. A justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e de que só de si depende não voltar a este, trabalhando para se melhorar. Ou seja, jamais esqueçamos que o que a gente passa aqui é compatível com as condições normais de temperatura e pressão de um mundo de expiações e provas. E saber que se a gente estiver num mundo mais avançado, a gente não estaria passando por isso. Então, se eu estou passando por uma estrada cheia de buraco, é natural que o carro balance. Por quê? Porque faz parte da estrada. Então, se eu estou num mundo de expiações e provas, o que é natural? O sofrimento, a dificuldade, a expiação, a dor, o resgate, o reencontro, o acerto, o ajuste, é necessário, porque faz parte do mecanismo da lei. Amanhã, eu necessitarei disso? Não. É como a gente já estudou aqui, as guerras ainda são necessárias aqui? Sim, porque o homem não ama o irmão. As doenças do corpo ainda são necessárias aqui? Sim, porque o meu corpo ainda é materializado, suscetível a uma série de intempéries. Amanhã, isso será necessário? Não, porque eu já avancei. Eu não precisarei mais disso. Eu já evoluirei e não terei mais um corpo tão suscetível às variações materiais do mundo que eu estou vivendo. É simples assim. Ah, mas eu queria viver em Júpiter, porque em Júpiter não tem guerra, não tem confusão, não tem ódio, não tem rancor. Viveremos. De si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Quando a gente enxerga a perspectiva do porvir, a gente acha que vale a pena a viagem. Quando você está viajando, passando por uma estrada pedregosa, você diz, graças a Deus, vou passar por isso, mas lá na frente tem um lugar agradável, maravilhoso, que eu vou ficar bem. Então, esta viagem que a gente está passando é motivadora para a gente chegar ao posto final, ao destino que todos nós buscamos. É isso que a gente está fazendo, né? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe para que deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, ou seja, eu estou expiando por algo que eu não consegui completar. Eu peço para continuar, mas também e provas com relação ao futuro. Eu vou me provar a mim mesmo que eu vou conseguir terminar. Ou seja, eu estou espiando porque parei na metade, mas estou me provando para chegar no fim. A tribulação é esse processo, né? Que eles preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta o homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há inferno. Se eu errei, eu tenho chance de reparar. A doutrina, as leis naturais nos ensinam. Se eu errei, eu tenho chance de reparar. Perdoe-se.
coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Você tem a oportunidade de reparar os seus equívocos. Bendita é a graça de Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros. O que é que Jesus disse à mulher pecadora? Apedrejada por tantos porque foi pega em adultério. O que é que ele disse? Que atirem a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, quem tiver sem pecado pode julgar. Tem alguém aqui sem pecado? Criminosos somos todos nós quando somos descobertos, disse Emmanuel Chico Xavier. Não é criminoso nessa encarnação, é criminoso na perspectiva do espírito. Ah, o teu espírito é puro, sem mácula? Não, Jesus o é. Eu poderia julgar e meu julgamento seria bom, mas não faço, eu deixo para meu Pai, que está nos céus, porque Jesus sabe das nossas fraquezas, das nossas mazelas, e quando Pedro pergunta a ele se deveria perdoar a Mateus, porque Mateus era um cobrador de impostos, e vivia condenando e iria entregá-lo a Roma para ser preso, dificultando o relacionamento e a sobrevivência da sua família, e Pedro não perdoava Mateus, que também era um apóstolo. E Jesus colocou todos para viver fraternalmente. E Levi, Mateus, queria pedir perdão a Pedro. E Pedro não queria perdoar Mateus, porque sofreu na pele o que ele fazia. E Mateus pergunta o que é que eu devo fazer. Peça perdão, porque o perdão você pede, agora receber é um presente, é um prêmio de quem está recebendo, vai lhe dar. E Pedro, angustiado, faz o que é que eu devo fazer? Perdoe. Mas ele fez isso aqui, perdoe. E quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Cada ofensa, 7 vezes, 70 vezes, cada ofensa. Por quê? Porque Jesus sabe da nossa imperfeição, da nossa dificuldade, dos alunos repetentes que ainda somos. Então sabe da necessidade e dos equívocos das vezes que caímos em tentação. Então, por saber de tudo isso, ele diz, perdoe, porque a sua alma está cheia de pesos, que pedindo perdão, liberta-se. Se o outro vai lhe perdoar, o problema é dele, é um prêmio que ele vai lhe dar. Mas você se libertou. Você se libertou daquilo ali. Você reajustou as suas contas enquanto estava a caminho com eles. Então Jesus sabe de tudo isso. E Deus nos dá esse presente. Facultar o homem reparar seus erros. Vá e não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. Alguém te condenou? Ninguém te condenou, tampouco eu te condeno. Ou seja, você errou no julgamento dos homens, tudo bem, mas ninguém te condenou. Se perdoe, vá e não tornes a pecar. Ou seja, se a gente errou, errou, mas não vamos pecar mais. Vamos nos esforçar para não errar mais. E esse é o desafio nosso, é o homem velho ser vencido pelo homem novo. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. É o homem velho se deslocando do ponto A para o ponto B. É o homem velho se deslocando das sombras para a luz. O que é que eu devo fazer nesse processo? Transformar-me moralmente. Qual é o roteiro? O código moral que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai. Ponto B, chegar ao Pai. Evoluir, caminho da luz, propósitos espirituais, em detrimento dos propósitos materiais. Esse é o processo da lei, que a gente deve entender e internalizar definitivamente. É isso que Deus nos oportuniza em cada encarnação, né? Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, nem tudo aquilo que a gente sofre é uma expiação. Pode ser uma preparação para adquirir uma musculatura espiritual maior, para enfrentar um desafio maior. Não é? Então, aí você diz, não, se passar por isso, amanhã vai ter outro problema, vai. Maior ainda. Porque Jesus não escolhe os habilitados.
Ele habilita os escolhidos. Então, o que a gente está fazendo aqui é sendo habilitado. Ou a gente acha que esses mundos todos que a gente viu essa figura aqui não tem serviço? Não tem serviço para fazer. E quem é que vai fazer o serviço? Quem é que vai fazer o serviço? São os espíritos habilitados. Ou será que a gente vai escolher, me desculpe a expressão, porque eu também já fui estagiário, um estagiário para fazer uma tarefa de um profissional sênior? Não vai. Mas Jesus quer habilitar os estagiários. Os estagiários somos nós. Nós somos os trainees do processo de evolução. Ou será que se Jesus quisesse, ele não botava um bocado de analista sênior aqui para resolver o problema? É como eu digo brincando aqui, a lista de WhatsApp de Jesus, quantos espíritos crísticos deve ter? Quantos espíritos crísticos deve ter na comunidade? Ele chegava assim e dizia, meus amigos, eu estou com um problema lá na Terra. A gente está precisando avançar lá no Peixotinho, lá na Terra, no Recife, no Brasil, no mundo. Eu estou com um problema aqui no planeta, eu estou precisando de vocês aqui. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Quantos espíritos crísticos viriam reencarnar na Terra? Milhões. Milhões. Se Jesus fizesse, gente, vem cá. Não ia ter sopa para tu tomar conta, não ia ter cesta básica, não ia ter nada disso, porque os espíritos críticos chegavam e faziam. A luz chegava e a gente não cresceria, não trabalharia, não exercitaria o nosso livre-arbítrio. Mas eles estão aqui esperando que a gente avance. Ele não vai pegar a nossa mão e fazer. Ele vai dizer o roteiro, mas tem que fazer a gente. Porque a prova é o que nos habilita a dizer superei. Jesus é espírito que toma conta de planeta. Planeta. E nós tomamos conta de que planeta? Da nossa casa, na nossa residência? Meia dúzia de almas que influenciam-se mutuamente. A gente dá conta. A gente dá conta. A gente, às vezes, se arvora a ser síndico do prédio. A gente consegue. A gente vai ser o chefe do grupo, administrador do grupo. A gente consegue. Tem 50, 60 pessoas no grupo. A gente consegue acalmar. Ou seja, a gente está falando das pequenas coisas que a gente se habilita para as grandes coisas. Jesus resolveu a incumbência de dizer, vai lá, meu irmão, toma conta desse planeta, vai que é tua. Pega essa nebulosa que vai se desprender do céu e vai cuidar dessa morada. E depois tu vai receber bilhões de espíritos para tu encaminhar e exemplificar. Essa é a dimensão de Cristo. E ele é o mais perfeito? Não. Ele é o nosso Cristo no mundo que a gente está. Existem espíritos mais evoluídos que o Jesus? Claro. Jesus é o que nós fomos. E nós somos, e nós seremos o que Jesus é. Porque a gente está no processo de evolução. Agora, quando é isso, Vinícius? Aí, eu não sei. Aí vai demorar uma coisinha, né? A gente vai ter que dar um bocado de volta, né? Reconhecer que nós nunca estivemos fora. Nunca. Somos peças dessa engrenagem. A questão é que nós estamos sempre fora. Isso. É isso aí. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal é o caso em que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixar recomeçar para não responder o fruto do seu trabalho. Obrigado, meu irmão. As tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebem nelas o merecido castigo, e provas em relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova
é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito nem precisa expiar e nem precisa provar. Então, os espíritos da categoria da escala espírita, questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, os espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, já são espíritos que não precisam mais expiar, mas precisam provar. A Terra está entrando numa condição de regeneração. A gente ainda tem que expiar e que provar, mas daqui a pouco a gente não precisará mais expiar, bastará apenas provar. Categoria de espírito puro nem expia nem prova, já é espírito puro. A prova é quando o espírito tem a consciência de que o que está acontecendo tem mais a consciência. A prova é quando você não tem a necessidade de expiar. Por exemplo, você é uma aluna de um colégio. Você está estudando pela primeira vez aquela matéria e você não conseguiu a média para passar. Então, você vai repetir aquela matéria. Para você que está repetindo aquela matéria, é uma expiação, porque você está sofrendo, porque você já fez aquilo. Mas como você não conseguiu concluir, você vai passar de novo. Mas também é uma prova, porque você vai precisar passar para seguir adiante. A prova é quando você não está passando pela primeira vez e não repetiu, você segue adiante. Mas para você seguir adiante, você precisa provar que aprendeu a lição. É por isso que você faz prova. É por isso que você, como boa aluna, fica tão angustiada quando vai fazer suas provas. Nosso amigo que fica correndo atrás para não repetir a matéria, porque você precisa provar que você está habilitada para seguir adiante. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje, nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo? A gente está sendo provado da capacidade que nós dizemos que já temos. Porque não adianta nada a gente estar dizendo aqui, porque eu sou cristão, porque eu sou espírita, porque eu devo perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque é expiações e provas, porque a Terra é cíclica, porque é um processo de transição, porque o mundo vai se regenerar, porque o perdão é necessário, porque Jesus é o caminho, porque ele perdoou a mulher adulta. E daí? E a sua conduta diante de tudo isso? Que brilhe a vossa luz. Onde vai brilhar a vossa luz? É na casa espírita, onde todo mundo aqui tem o verniz social de ser bonzinho, né? É o verniz social. Todo mundo aqui diz, não posso fazer nada. Porque... Agora, vira as costas. Vira as costas para tu ver. Porque nós somos essas pessoas. Mas é em todo lugar. É no trabalho, é na rua, é na escola, é em casa, é na família. É hora de testemunho. Não é mais tempo da gente estar falando, eloquente, maravilha, palestra. Francisco de Assis, com seus discípulos. Mestre, você está partindo. O que é que a gente faz? No leito de morte, falando com seus discípulos, ele disse, vão pregar o evangelho. Se preciso for, falem alguma coisa. Se preciso for, falem alguma coisa. A gente vê nas nossas reuniões mediúnicas os médiuns que têm capacidade de ver, por exemplo, o irmão José, que é um franciscano que está sempre conosco nas nossas reuniões. Quem tem o privilégio de enxergá-lo nas reuniões, o que é que ele faz? Ele chega, os espíritos mais recalcitrantes sendo na reunião mediúnica, eles, franciscanos, chegam e não dizem nada. Eles envolvem aquele grupo no cinturão e o que é que eles fazem? Luz. Luz. Se preciso for, fale alguma coisa. Ele não precisa falar nada. A presença da luz. E o que é que os espíritos recalcitrantes dizem? Com isso, eu não posso. Porque, às vezes, com o diálogo, a prosopopeia, como dizia, né? A dialética, a gente discute. Eu digo uma coisa, o outro rebate e fica naquilo ali.
mas com sentimento que vem do coração, com amor, com luz, eu me rendo, porque a luz paralisa. Então, é isso. É isso, a gente ter essa capacidade, de provar essa capacidade que a gente tem. Então, é tempo da gente iluminar. É tempo da gente apagar as sombras, da gente acabar com as sombras. Então, é em todo canto. Então, muitas vezes a gente sente-se feliz com a chegada de alguém. Basta aquela pessoa chegar que a gente já fica, poxa vida, já melhorou o ambiente. Por quê? O psiquismo daquela pessoa é de uma harmonia, é de uma paz, que ele já aquieta o ambiente. Então, que seja você a luz do mundo, o sal da terra, como disse Jesus. É para isso que a gente está sendo habilitado, né? Oi. Nessa questão, nós somos deuses, porque todos somos luz. O homem André deu um exemplo da mulher que vê um fósforo. Se pegar fogo, queima, por quê? Porque você vai trazer a luz infinita. Isso. Maravilha, meu irmão. Então, é como diz, não, basta uma réstia de luz que apaga a escuridão, né? Se você estiver numa escuridão plena, num determinado quarto, determinado lugar, se você tiver uma réstia de luz, já acabou a escuridão, né? Então, pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, se você vê alguém reclamando do que está passando, já é indício de inferioridade, de uma expiação. E se você vê uma Cipriana que trabalha recebeu o título de 1 milhão de horas de serviço sem reclamar, é indício de ascensão, né? São almas missionárias que não precisam mais resgatar, mas que querem contribuir. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Em 1950, quando completou 50 anos de desencarne, houve uma solenidade na pátria espiritual, onde vários espíritos foram confabular e se confraternizar com Bezerra de Menezes pela passagem do cinquentenário do seu desencarne. E nessa ocasião, ele era um espírito muito ligado a Maria, ele é um espírito muito ligado a Maria, mãe de Jesus, espírito mariano. E há uma enviada de Maria chamada Celina. Celina é um espírito muito ligado a Maria, que nesta ocasião, enquanto estava vendo essa solenidade na parte espiritual, abre-se uma escada luminosa descendo dos altiplanos de luz, e nessa escada desce Celina. E chega a doutor Bezerra de Menezes e diz: Maria, mãe de Jesus, disse que pelos seus serviços prestados, você já pode deixar a terra e ir estar com ela em outras paragens, se vindo em outro plano, em outro momento. Pode vir conosco, Bezerra. A sua missão na terra está concluída. O doutor Bezerra parou, pensou, vira para Celina e diz: Celina, diga a Maria, mãe de Jesus, que se ela permitir, eu gostaria de ficar na terra com os meus irmãos que sofrem. Porque enquanto houver na terra uma lágrima a enxugar, uma mãe a consolar, um aflito a socorrer, eu não posso abandonar a terra. Se ela me permitir, eu gostaria de ficar. Celina vai e volta e traz: Bezerra, a mãe de Jesus disse que você fique na terra o tempo que você quiser, com a assistência dela. Isso são almas missionárias, que não precisam mais resgatar nada, mas se comprazem com aquela virtude que a gente fala ultimamente, da empatia, de saber que a dor do outro dói na gente.
e ver o que é que você pode fazer para minimizar a dor do outro, né? Então, assim é doutor Bezerra de Menezes, que quando desencarnou estava se recuperando num leito de um hospital da volta, e ele ouviu um barulho. Celina o despertou, acordou e disse: vamos, Bezerra, vamos trabalhar. Você já está no plano da verdade, da parte espiritual. E ele ouviu aquele barulho. Aí ele disse: e que barulho é esse, Celina? Aí ela levou ele até a janela: venha ver. Aí ele levou ele até a janela e mostrou para ele uma multidão, acenando para ele da janela. Aí ele disse: quem são? Eu não conheço. Aí ela disse: são todas as almas que vieram render homenagem a você, que você ajudou sem saber. Então, essa é a tarefa que nos compete: ajudar, servir, amenizando a aflição, a nossa e a do próximo. É para isso que a gente está aqui, né? Então, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. É pedir para auxiliar, né? Então, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornados puros. Nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Qualquer mácula que lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se haja expurgado. Expurgado de onde? Do nosso perispírito, né? Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco as suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, ele apagam as faltas e purificam. É a dieta do espírito. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. É aquele aluno que se matricula em 10 cadeiras no período, porque ele sabe que para ele se adiantar, ele precisa pagar aquelas 10 cadeiras. E se ele está pagando as 10 cadeiras, é porque ele deixou de pagar as cadeiras no tempo certo. Então, ele quer passar por aquele momento, né? Dele depende, pela sua resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, meus irmãos, paramos por aqui hoje, mais uma vez, nas causas anteriores das aflições. Avançamos um pouco nesse estudo desse capítulo. Na próxima semana, a gente vai estudar esquecimento do passado. Ok, meus irmãos? Então, fiquemos por aqui. O relógio já chegou. A gente gastou um tempinho na frente falando da clínica geral, como eu disse aqui, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, né? Então, que Jesus nos abençoe e ficamos mais uma vez nesse estudo, na segunda parte do estudo do capítulo 5. Bem-aventurado